Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Efeito Doppler, questão PRF. Temas da aula de hoje: Efeito Doppler, resolução de questão PRF. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela, criamos seu melhor amigo, Pug Boxer. Efeito Doppler é a alteração da frequência da onda sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre fonte e observador. Um móvel em repouso. Se o móvel está em repouso, ao emitir o som, as ondas sonoras vão se propagar com a mesma velocidade em todas as direções, com o mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Comprimento de onda é a distância entre as cristas da onda aqui, entre as frentes de onda. O comprimento de onda é essa distância aqui. Podemos observar que vai ser o mesmo. Então, um observador que está na frente do automóvel ou atrás, com esse móvel parado, vai perceber o som da mesma maneira. Agora, quando o móvel se movimenta, nós sabemos que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. O móvel estando se movimentando, a velocidade do móvel vai ser significativa em relação a esses 340 metros por segundo. Então, ao emitir uma onda, aqui sempre é a última onda que ele emite, ele se movimentou, ele vai emitir a próxima onda mais próxima dessa. Então, a onda em movimento vai ter esse formato. Ou seja, um observador que está antes do automóvel, um observador que o automóvel, que a fonte dirige no sentido dele, vai perceber um som com essas linhas mais próximas. Essas linhas são chamadas de cristas. Quando as cristas estão mais próximas, quer dizer que o som tem um comprimento de onda menor. Ok. Um observador que está parado e o móvel está se deslocando no sentido de afastamento dele, ele vai perceber as linhas mais afastadas. Ou seja, o som que vai chegar a seus ouvidos vai ter um comprimento de onda maior. Ok, vamos entender melhor isso. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Indiferente da fonte estar em movimento ou da fonte estar parada, a velocidade de propagação do som no ar vai ser aproximadamente 340 metros por segundo. O Scooby, ele está parado numa posição que a fonte geradora vai ao encontro dele. Então, o som que ele vai perceber, o comprimento de onda, essas linhas vão estar mais próximas, menor comprimento de onda. Como a velocidade de propagação é constante, para mantermos a equação matemática, se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Menor comprimento de onda, maior a frequência do som recebido. Então, um som de maior frequência é um som mais agudo. O Scooby vai perceber um som mais agudo. O Salsicha, a fonte está afastando dele. Então, o som que vai chegar aos seus ouvidos vai ter um comprimento de onda maior. Mas o som se propaga no ar com a mesma velocidade. Então, a velocidade permaneceu inalterada. Se o comprimento de onda aumentou, para manter a equação matemática, a frequência tem que diminuir. Significa dizer que o som que vai chegar aos ouvidos do Salsicha é um som de menor frequência, um som mais grave. Essa diferença de percepção é chamada efeito Doppler. Vamos ver a fórmula. A frequência ouvida é igual à frequência gerada, emitida. O V é a velocidade do som no ar. O VO é a velocidade do observador. E o VF é a velocidade da fonte. Muito bem. Resta entender agora o sinal mais ou menos. E é simples de entender.
Muito bem. Nós vamos atribuir como positivo o sentido do observador, do ouvinte, para a fonte. Então, o sentido positivo nessa situação é do Scooby para a fonte, é da esquerda para a direita, indiferente se o Scooby se movimenta ou não. Se o Scooby se movimentar para a esquerda, ele vai ter a velocidade negativa, que ele vai estar movimentando no sentido contrário ao atribuído como positivo. Se ele estiver parado, a velocidade é zero. Se ele movimentar no sentido da fonte, de ir ao encontro à fonte, sua velocidade vai ser positiva. A fonte geradora podia estar parada, mas nesse caso ela se movimenta indo no sentido do Scooby, que é o sentido considerado contrário com o sentido positivo. Então, nesse caso, ao substituir a velocidade da fonte na fórmula, nós utilizaríamos o sinal menos. Se o observador fosse o salsicha, o sentido positivo seria do salsicha para a fonte. O salsicha está parado, então a velocidade dele é zero. Se ele se deslocasse no sentido que fosse de encontro à fonte, sua velocidade seria positiva. Se ele se deslocasse para a direita, se afastando da fonte, sua velocidade é negativa. Nesse caso, a fonte tem velocidade positiva, porque o móvel se desloca no sentido atribuído como positivo, que sempre o sentido positivo é do sentido do observador para a fonte. Ok. O fenômeno de redução de frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento, observado por um ouvinte, é denominado efeito Doppler. Essa diferença na frequência deve-se ao deslocamento no número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela Polícia Rodoviária Federal para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. A respeito do efeito Doppler, julgue o item a seguir. Considere que um policial rodoviário federal em uma viatura se desloca com velocidade igual a 90 km por hora e se aproxime do local de um acidente, onde já se encontra uma ambulância parada, cuja a sirene esteja emitindo um som com frequência de 1000 Hz. Nesse caso, se a velocidade do som no ar for igual a 340 metros por segundo, a frequência do som da sirene, ouvido pelo policial, será superior a 1025 Hz. Então, a velocidade da viatura 90 km por hora, frequência emitida 1000 Hz, velocidade do som no ar 340 metros por segundo, eu preciso de descobrir se a frequência ouvida vai ser maior que 1025 Hz. A ambulância emite o som, ela está parada, o ouvinte está dentro do carro de polícia e se desloca no sentido da ambulância. Então vamos lá. Velocidade do ouvinte, 90 km por hora. Temos que transformar para metros por segundo. 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Velocidade da fonte, 0. A ambulância se encontrava parada. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Frequência emitida, 1000 Hz. Eu quero saber qual a frequência ouvida. Muito bem. A fórmula, como vamos determinar o sentido positivo? O sentido positivo é do ouvinte, do observador para a fonte. Então, é do carro de polícia para a fonte. Então, a frequência é 1000 Hz, velocidade do som 340 metros por segundo. A velocidade do ouvinte é 25 metros por segundo. Como ele se desloca no sentido atribuído como positivo, a velocidade vai ser mais 25. A fonte está parada, a frequência foi 1073 Hz. Então ela foi superior a 1025 Hz. É verdadeira, afirmativa. Espero que tenha gostado da aula. Curta o canal Pirando Amigo, compartilhe, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.